Salve, salve galera, tudo bom? Engenheiro Gustavo Anjos aqui na voz. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto um pouco diferente. Ele não é muito relacionado à área da engenharia, mas ele pode ser aplicado tanto no seu dia a dia, tanto na sua área profissional, qualquer uma das áreas que você tenha necessidade, você consegue aplicar sobre isso. Eu tô falando sobre a regra de Pareto, ou princípio de Pareto, como alguns dizem por aí. O intuito do vídeo de hoje é mostrar para vocês como que vocês podem aplicar a regra de Pareto no seu dia a dia, a fim de que vocês possam aumentar e potencializar os resultados de tudo aquilo que você estiver fazendo, tanto na sua área profissional quanto na sua área pessoal. Então, fiquem aí com o vídeo. O princípio de Pareto surgiu do economista Alfredo Vilfredo. Bom, o princípio de Pareto, ou conhecido também como regra 80-20, ele surgiu numa homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, no qual ele percebeu que 80% das terras da Itália eram de 20% da população, ou seja, 20% da população era dona de 80% das terras da Itália. E esse princípio de 80-20 começou a ser muito adotado no mundo dos negócios, porque foram reparar que normalmente 80% dos resultados obtidos eles são frutos de 20% de ações. E a gente pode ver essa regra 80-20, essa proporção 80-20, se repetindo muito no nosso dia a dia. A gente tem casos de que 20% dos clientes são responsáveis por 80% do faturamento de uma empresa, 20% das indústrias são responsáveis por 80% da poluição que a gente tem no ambiente, 20% dos funcionários são responsáveis por gerar 80% do lucro da empresa. A regra de Pareto, o princípio 80-20, ele pode ser aplicado em muitas áreas, tanto no seu trabalho, quanto estudos, quanto na sua vida pessoal. Por exemplo, na área dos estudos, você tem uma matéria para estudar, que você tem todo o conteúdo que você deve ser estudado, só que para você ter um entendimento total dessa matéria, você tem que aprender a identificar quais são os 20% primordiais, porque a regra do Pareto, ela se implica em você focar sua energia, o seu trabalho, os seus esforços naqueles 20% que são os fatores primordiais daquela atividade que você está a exercer. No seu trabalho também você pode usar a regra do Pareto, no qual você tem uma atividade que ela tem várias etapas, você aprende a identificar quais são os 20% que você deve focar das atividades, que eles que vão ser os principais responsáveis por gerar os seus 80% dos resultados. Agora você deve estar perguntando, tudo bem, Gustavo, você já explicou o que é o princípio de Pareto, como que ele funciona, e que você tem que identificar quais são os 20% mais óbvios, quais são os 20% das ações que você deve ter um foco maior, gastar mais energia, mas como que eu faço isso? Como que eu aplico isso no meu dia a dia? A dica que eu dou para vocês é principalmente você listar as coisas. Eu gosto, no meu dia a dia, tudo aquilo que eu preciso fazer, eu gosto de pôr num papel para eu entender realmente o que eu tenho que fazer. Então, quando eu tenho uma determinada atividade para fazer, por exemplo, tem um projeto para fazer no meu escritório, eu começo a listar quais são as etapas que eu tenho que fazer. Primeiro eu vou estudar o projeto, ver quais são as demandas, o que o cliente precisa, o que eu preciso fazer, quais são os cálculos que eu preciso fazer, e vou listando tudo passo a passo até entregar o projeto em definitivo. Após eu listar tudo isso, eu começo a identificar quais são os principais pontos que eu devo dar mais atenção. No caso, quando você tem um projeto, eu começo a ver quais são as demandas que o cliente precisa, quais são os cálculos que eu vou ter que fazer para chegar naquilo e quais são os resultados que eu espero obter. Então, normalmente, esses são os 3 pontos que eu poderia focar mais os meus esforços para atingir o resultado que eu espero. E quando a gente coloca isso em relação a todos os itens que eu falei, a gente também tem essa proporção de 80-20, em qual 20% dessas ações que eu vou focar, vou dar mais atenção, vou me priorizar, elas vão ser as principais responsáveis por gerar 80% dos resultados. Uma coisa interessante que eu digo também sobre o princípio de Pareto, assim que eu comecei a implementar ele na minha vida, eu comecei a estudar um pouco mais, eu comecei a ver como ele funciona tanto positivamente quanto negativamente. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma fase da vida e falou, não, vou focar mais nos meus estudos, vou focar mais na minha carreira, vou focar mais na minha vida, aí você entrou na academia, começou a fazer dieta, começou a ler livro, começou a estudar mais, começou a dormir melhor, e você foi
tendo um aumento na sua vida. E aí do nada você reparou que você parou de fazer tudo isso. Para um momento e reflete. Quando foi que isso começou a dar errado? Eu tenho certeza que foi em algum momento que você, de todas essas ações que você listou que você ia fazer, você deixou de fazer uma. E ela foi a responsável por puxar todas as outras para baixo. O qual o princípio de Pareto ele também foi aplicado aqui. Se você estava tendo um resultado total, esse 20% que você deixou de fazer, ele gerou resultado nos outros 80%. Então você também tem o princípio de Pareto aplicado de forma negativa. Então um conselho que eu dou para todo mundo, sempre quando você tiver com um projeto, você quer um estudo ou até desenvolvimento pessoal mesmo, você tem listado tudo aquilo que você quer fazer, se concentra sempre naquilo que foi a base para você começar. Quais foram os 20% que fizeram você querer fazer aquilo, que fizeram você querer dar esse passo adiante, para você focar sempre nele e não deixar ele cair. Porque se esses 20% deixar de ser feito, todos os outros 80% que você estava vindo a reboque dessa sua iniciativa, eles também vão deixar de existir. Se você estava focado em ler mais livro, estudar, fazer exercício físico, dormir melhor, pode ter certeza que todas essas ações que você começou a ter, elas tiveram um 20% que foram geradores de todos esses resultados. E se você descuidar desse seu 20%, esses 80% aqui vão pro brejo, viu? Eu sei que pode parecer um pouco confuso essa regra do Pareto, ou pode parecer, só mais uma coisa que algum digital influencer falou por aí, mas eu desafio vocês a uma coisa. Escolhe uma área da sua vida, um estudo, ou o seu trabalho, ou você mesmo, alguma coisa que você tem interesse em melhorar e tenta aplicar a regra de Pareto. Lista quais são os principais pontos que você precisa fazer para atingir esse seu resultado e tenta identificar quais são o 20% primordial, quais são aquelas ações, aquelas etapas primordiais para você alcançar o seu resultado. E foca grande parte do seu empenho, do seu tempo, da sua energia nesses 20%. Você vai ver como o restante ele meio que funciona automaticamente, ele vai tudo um efeito de osmose, um efeito de reboque, ele vai junto com esse seu incentivo. E como eu disse para vocês, se importem sempre em manter esse 20%, porque se você parar de atuar nesses seus 20% que você identificou como primordial, aqueles 80% que você estava trabalhando, que foram resultados junto dessa sua ação, eles também vão cair. Bom, galera, eu me despeço aqui. Esse daqui foi, como eu falei para vocês no começo, um vídeo um pouco diferente. Ele não é muito voltado à engenharia, mas ele pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais algum comentário, quiserem também expor algum momento da vida de vocês sobre a regra de Pareto, ou depois que vocês quiserem aplicarem ela na vida de vocês, me contar como é que foi, fiquem à vontade aqui nos comentários, pode me mandar mensagem também no inbox pra gente conversar um pouco mais sobre isso. E claro, se inscreva no canal, curta esse vídeo, um abraço a todos, viu? Engenheiro Gustavo Anjos se despedindo.